Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Tarek Souza e continuo aqui com um projeto de leitura da Bíblia Sagrada. Nosso objetivo é ler um capítulo da Bíblia por dia. Vamos juntos? Hoje o nosso foco é o capítulo 7 do segundo livro dos Reis. No capítulo anterior, vimos que o rei de Israel confrontava Eliseu a respeito da grande fome que caía sobre Samaria. E nesse capítulo, vamos ler que Eliseu realmente prevê que em 24 horas tudo será diferente, porque o exército sírio fugirá. Como será que isso aconteceu? Vamos então ler juntos esse capítulo? Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. O exército dos sírios foge. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se eles nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então, saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados, e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia, e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida, e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida, e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram alguns homens e o rei os mandou em 2 carros de guerra com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E, conforme o Senhor tinha dito, 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 kg de cevada, foram vendidos por uma barra de prata.
Acontece que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada seriam vendidos em Samaria por uma barra de prata. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. Pois bem, pessoal, esse então foi mais um capítulo do segundo livro dos Reis. E mais uma vez, nós podemos ver como Deus agia por meio de Eliseu. Sem haver uma guerra propriamente dita, o exército sírio fugiu com medo do barulho de um exército criado por Deus. E assim homens com uma doença contagiosa visitaram o acampamento dos sírios e depois trouxeram a boa notícia para a população da Samaria. O oficial, o ajudante do rei, que no capítulo anterior duvidava do que poderia acontecer, acabou vendo com os próprios olhos, mas não conseguiu comer daquela comida que estava no acampamento do exército sírio. A grande reflexão que eu faço sobre esse capítulo é que, mais uma vez, Deus honrou o seu compromisso que fez por meio de Eliseu. Ele falou para o rei de Israel que no dia seguinte tudo estaria resolvido, que a fome acabaria. E realmente foi isso que aconteceu. Ele fez um milagre no povo de Israel. E se naquele tempo Deus fez um milagre para aquele povo, por que não acreditar que Ele também pode fazer um milagre em nossa vida? Eu acredito que Deus pode sim operar milagres. Basta que, assim como Eliseu, eu e todos nós acreditemos na força e no poder de Deus, nosso Pai. Era isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.